Olá, paz do Senhor Jesus. Neste momento, daremos início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer enorme, é uma honra tremenda estarmos aqui, mais uma vez para junto podermos estudarmos e aprendermos mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Eu convido você que tem a sua revista, que tem esta lição em mãos, para acompanhar juntamente conosco a lição de número 4, e o tema nos fala bem assim: a iluminação espiritual do crente, na data de 26 de abril de 2020. Vamos fazer uma oração antes de dar início a essa lição? Senhor Deus, Senhor amado, eu quero te glorificar, te bendizer, ó Pai, neste momento, exaltando e compreendendo assim, ó Pai, que o Senhor está conosco neste momento, ó Pai. Dai-nos, ó Deus, a luz da Tua Palavra, ó Pai. Dai-nos, ó Deus, o discernimento, ó Pai, para conhecermos e nos aprofundarmos mais e mais em Ti, ó Deus. Por favor, Espírito Santo, esteja nos conduzindo, ó Pai, nesta aula, abençoando a este irmão, a esta irmã que está juntamente conosco, estudando. Traga a clareza ao nosso coração, à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse, a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo vai nos dizer-nos assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Se encontra lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática nos diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Aleluia! A leitura bíblica em classe, meu irmão, neste momento se encontra lá em Efésios capítulo 1, o versículo 15 até o verso 23. Os nossos objetivos que devemos alcançar através desta lição: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Glória a Deus. Então eu convido a você já para a gente, na introdução, nos fala bem assim. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graça, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Então, irmãos, nós vamos aprender nesta lição, através da vida do apóstolo Paulo, o que ele vivenciou, aquilo que ele foi vocacionado para fazer, trazendo assim uma grande lição para mim e para a sua vida. Então, ele vem nos deixar esta grande lição, e eu gostaria já de destacar isso daqui: a ação de graças, a oração intercessória e o louvor e a exaltação. O apóstolo Paulo deixa claro que, através da grande experiência de salvação que ele teve com Cristo Jesus, nos ensina que, através das ações de graças, das orações intercessórias, do louvor e exaltação, ele teve uma vida transformada e se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus para a transformação também de outras pessoas. E isso vem alcançando as nossas vidas. Ele, através de ações de graças, as orações intercessórias e exaltação e louvor ao Senhor. Olha o que o comentarista nos deixa. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina.
Então, através desta lição, eu creio que pode ficar muito claro o seu chamado, a sua vocação para aquilo a qual você foi escolhido no Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava tão convicto daquilo que ele viveu e vivenciou em Cristo, que ele vai nos deixar essa preciosa lição. Vamos pular para o primeiro tópico? O primeiro tópico fala bem assim: as esperanças da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, já logo de início, eu gostaria de destacar aqui o que é vocação. Deixa eu só me encontrar aqui. O que é vocação, irmãos? Olha só. De acordo com o nosso dicionário brasileiro aqui, vocação é a ação ou efeito de chamar, de invocar, de denominar tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica para desempenhar, determinar funções para um trabalho. Isso de acordo com o nosso dicionário. Só que quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, nós vamos ver como que é essa vocação. Para que nós fomos vocacionados em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você tem um chamado, tem uma vocação no Senhor. Amém? Então olha só, ação de graça e intercessão. A ação de graça. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição e predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Aí eu gostaria de destacar com você essas ações de graças, intercessão e o espírito de sabedoria e revelação. Olha só que interessante. Ações de graça. Irmãos, hoje, nos nossos dias, vivemos um tempo a qual a ingratidão, uns para com os outros e principalmente para com Deus, tem denegrido muito a vida do ser humano. A ingratidão principalmente para com o nosso Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos ser gratos em tudo. Em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. O verso 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, fala bem assim: em tudo, olha, em tudo, ele já globaliza tudo, ele não bota em apenas alguma coisa, mas ele bota em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Então nós devemos ser gratos a Deus. Sabe por quê? Nos nossos dias atuais, nós muitas das vezes somos acostumados a somente dar graça quando tudo vai bem, quando tudo à nossa volta está direcionando para que tudo ocorra bem. Mas Deus nos ensina, em tudo dai graça. E o apóstolo Paulo, eu posso deixar claro aqui para as nossas vidas, que através da palavra de Deus, ele em tudo deu graça. A Bíblia vai nos falar que ele e Silas, na cadeia, acorrentado naquela prisão, eles louvavam e oravam ao Senhor, dando graças a Deus. Então, que nós venhamos aprender com esta lição, em tudo dai graça. Nós podemos também ver, irmãos, que o povo de Israel, por não ser grato a Deus, através da murmuração, eles
prevaleceram 40 anos no deserto. Olha só, irmãos, isso é muito sério. Muitas das vezes nós pensamos assim: meu Deus, o que eu posso dar ao Senhor? O salmista falou bem assim: o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? O que nós podemos dar? E eu posso te dizer nesta aula que você pode começar a ser grato ao Senhor. Salmos 3, verso 5 fala bem assim: deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Seja grato a Deus, seja grato a Ele. Amém? Não ser grato a Deus somente nas bonanças, mas em tudo. A intercessão, irmãos, a intercessão através da oração é uma arma poderosíssima nas mãos de Deus. Cada um de nós um dia, ou em alguma época, ou ainda vai ser alcançado. Eu tenho certeza que você que está escutando esta aula, com certeza você foi alcançado um dia através de uma oração. Você foi alcançado e ainda é alcançado. Se eu estou aqui hoje falando da palavra do Senhor, foi porque um dia, através da intercessão, a minha vida foi alcançada. Então a intercessão no ministério de Paulo se torna uma prática comum, e isso tem que se tornar uma prática comum para cada um de nós. A intercessão, eu louvo ao Senhor que, independente dos dias atuais a qual nós temos vivido, mas nunca se viu tanta intercessão ao Senhor. Você pode glorificar a Deus? Eu creio que você aí na sua casa, você tem intercedido, você tem orado, tem pedido ao Senhor em prol dos seus familiares, em prol do seu próximo. Ei, é momento de nos voltarmos uns para os outros em intercessão. O apóstolo Paulo deixa claro isso aqui. Olha só. Tais como eleição, predestinação, a filiação do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Acompanhe comigo, por favor. Fala bem assim: e vindo ele evangelizou a paz. 1,17, perdão, li 2,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de revelação. Olha só o que ele está intercedendo por mim e por você, o que ele estava intercedendo pela igreja do Senhor naquela época, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Ele não estava sendo induzido pelo que eles vivenciavam naquela época, mas ele estava preocupado no que a igreja estava aprendendo e manuseando naquela época, que já era a ressurreição, que já era o Cristo sendo ressuscitado em nosso meio. Então, isso é muito importante, interceder com propósito, interceder, orar ao Senhor com propósito. Aleluia. A outra requisito de Paulo, espírito de sabedoria e de revelação. Muitos crentes hoje, irmãos, vão somente através buscar a Deus, através de homens, em busca de dons, de revelação, e se esquece de que a palavra de Deus é a maior revelação. Isso é muito sério. Muitas das vezes as pessoas hoje, com preguiça de ler, de estudar, de começar a estudar a palavra de Deus, firmam-se em homens as suas convicções e querem buscar de Deus em cima do homem. Ei, eu não estou dizendo aqui que você não pode confiar sim, mas a sua primazia, a sua base mais forte, a maior revelação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Deus sim pode se utilizar de várias profecias, de sonhos. Deus tem várias maneiras de falar conosco, mas Ele é o mais interessado que você tenha esse espírito de sabedoria e de revelação. Através de quê? Através da palavra dEle. A maior revelação, diz a palavra do Senhor. Olha só o que diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Olha só que lindo, irmãos. Você tem uma preciosa pedra nas tuas mãos, que é a palavra de Deus. Peça a Ele. Toda a Escritura, ela já não fala que apenas algumas passagens, mas toda a Escritura é divinamente. Ou seja, se é divinamente, sai do parâmetro mundo e se torna agora num parâmetro celestial, ou seja, veio de Deus para mim, para você. É divinamente inspirada. Ei, Deus tirou de dentro de si, para mim, para você, a palavra dEle. Você tem a maior revelação, que é a palavra do Senhor. É inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você tem a maior revelação, que é a palavra de Deus. Então, a preocupação de Paulo aqui com os crentes em Éfeso era que ele intercedia para que o espírito de sabedoria e de revelação entrasse na vida deles, para que através deles estudando, para que através da palavra eles fossem direcionados pela palavra do Senhor. Que você através desta aula venha dar mais valor à palavra do Senhor, venha dar mais valor à leitura, aos estudos. É muito triste quando nós olhamos para algumas reportagens que falam que são pouca porcentagem de homens, de mulheres que se dizem cristão, que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus. É pouquíssima porcentagem no meio cristão. Então que nós viemos aprender nesta aula. Ei, Paulo vai nos direcionar. Ele não vai pedir a Deus para que você tenha prosperidade, Ele não vai pedir a Deus para que através da palavra nos ensina que nós venhamos ter uma casa melhor. Não, isso tudo nós podemos alcançar, mas a primazia, através da palavra, é espírito de sabedoria. Nós adquirimos o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Vamos pular para o tópico seguinte. Desde já agradeço a sua presença, a sua audiência e juntamente conosco. Vamos pular agora para o segundo tópico, a esperança da vocação. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos três aspectos. Então, conforme nós dizemos, a vocação é a ação, o efeito de chamar, de invocar aquilo que nós fomos determinados, nós fomos chamados para fazer. E concernente à salvação, concernente à obra redentora de Cristo nas nossas vidas, todos nós temos uma vocação em Cristo. Você que está me escutando, você foi vocacionado por Cristo. Nós temos uma vocação em comum, irmãos, que é pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar, todos nós temos essa vocação de levar o evangelho. Muitas das vezes nós não precisamos estar num microfone, nós não precisamos estar às vezes à frente de um culto, mas através da sua vida, através do seu exemplo de vida, através da sua família, da sua casa, já é um grande exemplo de salvação, já é um grande exemplo de vida. Você pode pregar, você pode estar vocacionado por Deus para levar essa mensagem. Então vamos lá.
Os 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B. A chamada abrange o serviço e santificação no presente. Isto é, acha-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno. E C, a participação gloriosa do futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Então eu separei isso daqui nos 3 aspectos: passado, presente e futuro. Então vamos no passado. No passado, Paulo está direcionando os crentes a não ser movido pelo presente século, colocando em prática a sua vocação e serviço ao Pai. Ele estava direcionando aqueles crentes em servir ao Pai, em direcioná-los à salvação e assim pregar o Evangelho a outras criaturas, a outros homens. Acompanhe comigo, Gálatas capítulo 1, verso 4. E Efésios capítulo 1, de 1 ao 4. Gálatas, capítulo 1, verso 4. Fala bem assim: o qual se deu a si mesmo por nós, os pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aí Efésios 1, 3 e 4. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, fala bem assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quem? Em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esta vocação, irmãos, nos direciona a viver uma vida diferente, a viver uma vida de santidade. Paulo estava ensinando isso aqui àquela igreja. Paulo estava ensinando aqui isso aqui que eu acabei de dizer para aqueles irmãos ali. E ele vai falar sobre esta nova vocação, de você viver esse novo de Deus. Mas como nós sabemos, passado é passado. Isso foi lá com Paulo, e nós podemos tirar várias lições, mas como nós podemos ver nos dias de hoje, tem muita gente que vive de passado. Mas eu quero deixar uma coisa bastante clara: nós podemos viver do passado apenas pelo retrovisor, olhar para trás apenas como um retrovisor, porque é para frente que segue a vida adiante com Deus. Eles viveram a experiência deles, eles vivenciaram, foram vocacionados por Deus para uma transformação em Cristo, e Paulo vai deixar isso muito claro, e ele nos deixou essa grande experiência com a vida dele. Agora, no presente, irmãos, no presente, olha só, e eu gostaria de destacar, conforme nós lemos, o B, serviço e santificação. Está aí na sua lição, serviço e santificação. Fomos vocacionados para quê? Para servir. Fomos vocacionados para quê? Para servir. Jesus Cristo veio e ele falou que ele veio servir. Ele veio servir, sendo Deus, sendo Rei. Ele veio e deu exemplo para nós. Ele veio servir-nos. E hoje você é vocacionado para servir.
A que nós vamos servir, irmãos? Muitas das vezes, eu gostaria de fazer uma comparação nos nossos dias conforme ao nosso trabalho. Vamos trazer um exemplo a um médico. Quanto tempo que um médico estuda, que tem que estudar para se tornar um doutor? Ou um doutor da lei, quanto tempo que ele tem que estudar para se tornar um mestre da lei? Tenho certeza que você deve ter falado aí na sua casa, muito tempo, não é? Sim, a vocação para o nosso trabalho também é princípio, isso daqui são valores que nós carregamos. Você foi vocacionado para, às vezes, para vender na sua empresa, você foi vocacionado, às vezes, para cozinhar. Nós temos um grande exemplo aqui. Esta aula está sendo dirigida e tem pessoas aqui que foram vocacionadas para estar sendo dirigida esta aula. Ei, você foi vocacionado para alguma coisa. E no mundo espiritual, dentro da Bíblia, nós também somos vocacionados por Deus para servir. Em quê? Aí há vários exemplos, ao ministério da palavra, ao ministério de louvor, à evangelização, à intercessão, ao estudo e ao ensino, usando os dons e talentos que Deus te deu para crescimento da igreja. Conforme nós estamos lendo sobre vocação, a vocação vai nos direcionar espiritualmente dentro da palavra. Qual é a sua vocação? Eu tenho certeza que você tem uma vocação em Deus. Talvez até hoje você não descobriu, mas pode ter certeza, quando você dobrar os teus joelhos, se entregar de fato e de verdade ao Senhor, Ele vai te direcionar para aquilo a qual Ele planejou a sua existência. Você foi vocacionado por Deus para fazer algo. Você foi vocacionado por Deus para realizar uma grande obra. E através desta vocação que nós temos em serviço ao Senhor, nós podemos, assim como no trabalho secular, nós se especializamos, aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, Deus vai nos ensinar a se especializar. Sim, vai nos ensinar a se especializar nessa vocação que hoje estamos exercendo. Através de quê? A ferramenta principal que Deus se utiliza para que você se especialize na sua vocação dentro da palavra de Deus é a santificação. É a santificação. A santificação é a especialização da sua vocação para servir ao Senhor e contemplá-lo. Olha só, Hebreus capítulo 12, verso 14. Vai nos dizer assim, ó: segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir, Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós podemos ver aqui a sua vocação sendo ministrada horizontalmente e verticalmente. Horizontal, como? Seguir a paz com todos. Ei, a sua vocação em levar a palavra de Deus, a sua vocação em dar exemplo do Senhor, a sua vocação em buscar a Bíblia para alcançar em seguir a paz com todos. E na vertical, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Essa é a santificação, é um modo de podermos nos estar melhor para aquilo a qual o Senhor nos preparou e nos vocacionou para exercer. A santificação, tem muitos pastores, irmãos, e eu tirei essa frase porque eu acho muito bonito algumas frases que alguns pastores usam. A santificação é um processo progressivo. A santificação é um processo progressivo. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. Aleluia. Você tem procurado se especializar
na sua vocação, através da santificação, através da leitura, através da consagração da sua vida, através do jejum. Ei, procure se santificar, procure estar longe do pecado, procure se retirar e dar as costas para Satanás. A Bíblia vai nos ensinar: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, é assim que começa a nossa santificação, em querer agradar e começar a pisar naquilo que Deus tem para mim e para você, que é a vocação para as nossas vidas. C, a participação gloriosa do futuro. Aqui, irmãos, nós podemos vivermos aqui na terra, mas com a nossa mente no céu, pois a qualquer momento o noivo volta para arrebatar a sua noiva, vocacionada e santificada no Senhor. Conforme nós lemos, a participação gloriosa do futuro. Efésios capítulo 5, verso 27. Acompanhe comigo. Fala bem assim, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, quando praticamos a nossa vocação em Cristo, através da santidade, através do nosso testemunho, através da busca incessante pela palavra de Deus, o Senhor vai nos adornando, o Espírito Santo vai nos conduzindo a essa estatura aqui que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia! Ou seja, irmãos, a mensagem que infelizmente muitos pregam hoje nos púlpitos, infelizmente não se fala mais de céu e inferno. Hoje em dia as mensagens é para viver aqui nessa terra, para viver bem, abastado. Mas nós sabemos que a vocação que Deus tem para mim e para você, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, é para vivenciarmos uma vida santa e irrepreensível, a qual nós iremos herdar a salvação, a eternidade na glória com o Senhor. Hoje em dia se prega muito sobre prosperidade, hoje em dia se prega muito sobre tantas outras coisas que não se falam mais de céu e de inferno, a qual nos atrapalha, a qual o homem começa a focar, tira o seu foco da vocação em Cristo que cada um de nós temos e agora começa a querer viver bem aqui nessa terra. Eu quero te direcionar através desta aula. Ei, qual é a sua vocação? Você tem se santificado para se encontrar, para nessa participação gloriosa do futuro, do porvir, para se encontrar com o nosso Cristo. Você tem se santificado? Você tem exercido a sua vocação? Aleluia! Vamos pular para o terceiro tópico. As riquezas da glória da sua herança. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o tempo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados e a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. É aquilo que eu disse, irmãos, muitas das vezes a pessoa está firmada nesse tempo aqui, mas como nós lemos lá em Gálatas, o propósito de Paulo era livrar os crentes ali daquele século mau.
Então nós temos que enxergar estas riquezas através da nossa vocação, através da santificação. Nós começamos a enxergar estas riquezas da glória, da herança do Senhor que Ele tem para nós. São heranças espirituais, irmãos. Para compreendermos, temos que viver em espírito. Talvez você esteja falando, eu sirvo ao Senhor há tanto tempo e só vejo sofrimento e só vejo... Ei, por favor, meu irmão, olha só, abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 adiante. Até o 14 nós vamos ler. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito. Assim, aqui eu dou uma pausa para comentar. Ei, nós sabemos que nós temos um Espírito, e esse Espírito tem a necessidade de se comunicar com Deus, e Deus é o mais interessado de falar comigo e com você, de preencher o seu Espírito. Continuando, verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. As bênçãos, as riquezas da glória, a herança que Deus tem para mim, para você, nós só poderemos compreendermos aqui na terra, se começarmos a viver como se estivesse na eternidade. E espiritualmente, se você vive uma vida espiritual, uma busca incessante com o Senhor, você vai começar a entender e enxergar essas bênçãos que Deus tem para mim, para você. Infelizmente, o ser humano hoje, muitos acham que acabou aqui a vida, acabou, morreu, acabou. Não. Nós, de acordo com a palavra, nós cremos que nós fomos criados para viver eternamente. Nós fomos criados para viver eternamente. E muitas das vezes as pessoas perdem tanto tempo em não buscar este Deus que tem riquezas insondáveis para mim, para você. É a herança nossa que o Senhor Jesus Cristo conquistou para mim e para você. Marcos, no capítulo 8, versículo 36, fala bem assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que nós venhamos, através dessa lição, começar a viver mais uma vida espiritual, com a mente, muitas das vezes com o nosso corpo aqui, mas com a mente na eternidade. Começar a buscar mais a espiritualidade que Deus preservou para mim e para você. Aí nós começaremos a enxergar essas bênçãos eternas e herança que Deus conquistou. Vamos pular para o tópico seguinte. As riquezas da glória. E agora, a sobre excelente grandeza e força do poder divino. De introdução fala bem assim: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir
a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, o apóstolo Paulo, ele vivenciou, irmãos, uma experiência tão gloriosa, que ele vai nos dizer que ele foi até o terceiro céu, e ele fala assim, vi coisas inefáveis, a qual o próprio Deus ali falou que determinadas coisas ele não poderia até falar. Então olha o que ele vivenciou por estar vocacionado, exercendo e buscando uma vida de santificação no Senhor. E eu tenho certeza que se nós começarmos a vivenciar isso, nós teremos uma excelente grandeza e força e poder divino ao nosso favor. Isso tudo está disponível para nós. Cristo conquistou isso para mim e para você. E muitas das vezes não fazemos uso disso, irmãos. A palavra tem poder, ela transforma, ela cura, ela batiza. Ela tira o homem do lamaçal do pecado e traz para a maravilhosa luz do Senhor. E Paulo, ele vem com tanta ênfase falando isso daqui. Olha só, o primeiro tópico, sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra excelente é traduzida do grego uperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. Aqui, quando ele dá ênfase, olha só, extraordinário. O que ele está vivenciando e ele quer passar para a igreja é uma coisa fora do comum. É uma coisa a qual, aqui nesta terra, poucos talvez poderão usufruir disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas eu creio que se você se intensificar na sua busca, coisas maiores Deus pode fazer comigo e com você. Extraordinária. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fala bem assim, ó, acompanha comigo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus preparou isso, não somos merecedor. Isso para mim, para você. Você pode desfrutar dessa excelente, dessa extraordinária bênção de Deus, que está reservado para o crente, para o servo, para os santos do Senhor. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, que quer dizer grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Mateus 26, 64, acompanha comigo. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que coisa grandiosa que esses homens puderam ver, irmãos. Olha que coisa grandiosa que esses homens puderam presenciar. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Deus tem poder para derramar sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes não fazemos uso daquilo que o Senhor conquistou na cruz por mim e por você. Continuando. O termo dunamis, aqui traduzido poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Dunamis é uma tradução também para a palavra dinamite. Olha a expressão que Paulo usa. Nós podemos ser uma bomba nas mãos do Senhor. Através da sua vida, através do poder de Deus, transformador. Quantos são os testemunhos e exemplos, irmãos, a qual nós podemos presenciar através da palavra de Deus. Olha o que Deus fez através da vida de Paulo. Pega este homem e transforma e se torna uma bomba nas mãos do Senhor. E eu e você podemos vivenciar isso. Atos capítulo 8, verso 13.
E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aqui vai falar desse Simão que era um mágico, e que a princípio tinha se convertido em busca daquelas maravilhas, mas nós podemos ver que ele foi com inveja, querendo fazer as mesmas coisas. Não tinha obra redentora dentro dele, ele não entendeu, e ele quis até pagar. Mas Deus, Jesus Cristo, Ele conquistou isso para mim, para você. Ele conquistou a preço de sangue. E está ao nosso poder. Ei, você já aceitou o Senhor Jesus Cristo? Esse poder está disponível para você, para a sua casa, para a sua vida. Deus, através desse poder, Ele pode transformar o seu lar, Ele pode transformar a sua casa, Ele pode transformar a vida da sua família. Creia nisso. Aqui nós podemos dizer também que muitos, infelizmente, vêm até Cristo e o nós temos que ir mesmo, mas por uma motivação errada, em busca apenas de milagres, em busca apenas do poder. E se esquecemos dessa primazia que foi a morte de Cristo para a salvação das nossas vidas. Esta obra começa no meu e no seu coração, quando nós nos rendemos ao Senhor. Essa obra começa a partir do momento que nós nos direcionamos ao Calvário, à cruz de Cristo. Talvez até hoje você tenha buscado em Deus com uma superficialidade. Tem se utilizado apenas, eu quero poder, mas não teve encontro real com Cristo. Ei, deixa Cristo entrar dentro do seu coração e começar a preparar essa salvação dentro do seu coração, a fazer a obra redentora. Vamos lá. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Talvez você esteja se pensando, meu Deus, eu tenho tanto poder na minha mão, sim, mas não por mérito nosso, irmão. Isso Jesus Cristo conquistou por nós, não por mérito seu, foi conquistado na cruz do Calvário, por mérito do Senhor. Vamos pular para o tópico seguinte. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concorrentes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida e energizada e também significa eficaz, sinalizando a ideia de poder em atividade. Colossenses, capítulo 1, verso 29. Colossenses, capítulo 1, verso 29, nos diz assim, E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Esta força do poder divino trabalha em nossas vidas poderosamente. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Paulo aqui começa a dar mais ênfase naquilo que Deus começa a fazer nas nossas vidas. Queremos muitas das vezes, irmãos, ver o poder de Deus. Temos que agir através da fé. Temos que ter fé para que Deus haja através desse poder divino. Sabe por quê? Muitas das vezes a nossa fé fraqueja. E a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam.
Quando nós olhamos para essa palavra, eu me recordo quando Jesus Cristo chegou e aquele pai desesperado se encontrava ali com aquela criança com um espírito maligno que estava atormentando aquela criança. E nós podemos ver que os discípulos já tinham orado, já tinham pedido ao pai para que aquele mal se retirasse. E aquele homem, não tendo êxito do feito, ele vai até Jesus e pede. E Jesus Cristo se direciona a ele e pergunta a ele: você tem fé? E ele fala bem assim: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a crer. Para começarmos a presenciar e começar a vivenciar esse poder divino nas nossas vidas, temos que ter fé, temos que ter fé. A síntese do tópico 2 vai falar bem assim, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Ou seja, é aquilo que nós já falamos desde o início. O principal meta de Deus para as nossas vidas é nos resgatar da lei do pecado, é nos resgatar das mãos de Satanás, porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, mas através desse poder divino, nós podemos se ver livre do pecado. Nós cantamos muitas das vezes que somos livres, mas temos que colocar em prática a nossa fé e começar a vivenciar mais isso. Agora nós vamos pular para o terceiro e último tópico. Que vai falar assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. É bonito porque quando nós olhamos para esse tema, o próprio apóstolo Paulo disse, Ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E muitas das vezes, talvez podemos até correr o risco de interpretar esta palavra, trazendo assim, nossa, que exaltação de Paulo. Não, irmãos, ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção daquilo que ele servia, que ele falou, olha para mim porque eu sou um exemplo que eu sigo de Cristo. Eu sou um exemplo que eu sigo a natureza de Cristo. Então, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Ou seja, isso está a nosso alcance. Isso é para a nossa geração. Isso é para os nossos dias. A palavra que era mesmo ontem, será hoje, será eternamente. O primeiro tópico fala bem assim, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Acompanhe comigo, Atos, o capítulo 2, verso 24 e Atos 3, 26. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vou repetir para você. Ao qual Deus ressuscitou, soltas a ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nós sabemos, conforme diz a palavra de Deus, que através do homem o pecado entrou no mundo. E conforme também diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós, seres humanos, estamos condicionados por causa da natureza pecaminosa um dia a morrer. E Jesus Cristo veio e mudou isso.
Jesus Cristo veio e conquistou isso na cruz para mim e por você. Olha que excelente exemplo, olha que excelente natureza nós podemos vivenciar com Cristo. Ele agora, através desse versículo que nós lemos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, aonde nós dizemos que Cristo venceu a morte. Cristo na sua onisciência, Cristo ali, ele vence a morte por mim e por você. Atos 3:26. 3:26 vai nos falar: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Aleluia! Eu creio que através das nossas vidas, quando nós nos entregamos de fato e de verdade, muitas das vezes não precisa você morrer uma morte física, mas nós temos que estar morto para esse mundo, morto para as práticas pecaminosas e começar a vivenciar uma nova vida em Cristo. São tantas as bênçãos, são tantas a poderosa palavra de Deus, são tantas coisas poderosas que Deus conquistou para mim e por você, que muitas das vezes nós olhamos uma lição dessa e falamos: meu Deus, eu não sabia de tanta coisa que o Senhor conquistou. Pois é, irmãos, agora, para o mundo nós temos que estar morto. Para o mundo, Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Para o mundo agora, nós estamos mortos. E começarmos a viver esta vida no Senhor. Vamos pular para o tópico seguinte. Só um comentário aqui, acerca desse tópico que eu acabei de dizer. Cristo é o exemplo da exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo nos deixa claro que aquilo que Ele conquistou na cruz, agora o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Ele venceu a morte e assim nós venceremos e ressuscitaremos naquele grande dia com Ele. Aleluia. Segundo tópico aí da lição, acompanhe comigo, por favor. O segundo tópico, Cristo elevado à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Quando fala aqui Cristo elevado à direita de Deus, Ele não chegou e quis pegar isso à força, não. Através do seu ato de salvação, de se entregar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça vida eterna. Através desse ato de Jesus Cristo descer até essa terra, se tornar homem, assim como eu e você, sujeito a pecar, mas ele não pecou. Em tudo foi tentado, diz a palavra de Deus. Ele conquista isso nas regiões, não aqui somente no mundo, mas nas regiões celestiais. Olha o que Deus conquista, olha o que o Senhor Jesus conquista por nós. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Acompanhe comigo. Filipenses capítulo 2, verso de 9 ao 11. Filipenses 2, de 9 ao 11. Fala bem assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Foi isso que Ele conquistou morrendo por mim e por você, se sujeitando à morte de cruz.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, nós temos que continuar a pregar esse evangelho de salvação, de arrependimento, para que nós venhamos alcançar no Senhor isso que Deus conquistou na cruz por nós. Fica muito claro, Colossenses também, capítulo 2, verso 5. Colossenses, capítulo 2, verso 5. Fala bem assim, ó. Porque, deixa eu só conferir, Colossenses, capítulo 2, verso 15, irmãos, perdão, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E dele triunfou em si mesmo. Ele conquistou este lugar. Ele conquistou na cruz, ele conquistou por intermédio dele mesmo, para mim e para você, nos dando acesso a poder ressuscitar, a poder presenciar esse poder magnífico do nosso Senhor, do nosso Deus. Aí o narrador conclui assim: esse triunfo também está assegurado aos salvos, a mim e a você, e endossa ainda nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Repito aquilo que eu já disse, não por mérito meu e mérito seu, irmãos, por mérito do nosso Senhor. Conquistou tudo isso para que eu e você alcançasse junto com Ele. Não temos mérito nisso, mas podemos alcançar. O caminho está aberto para que essa vida de santidade, para que essa vocação em Cristo seja exercida e alcançamos essa vida repleta de bênçãos espirituais nas mansões celestiais e aqui na terra. Porque eu creio que Deus, através das nossas vidas, Ele pode fazer grandiosas coisas. Eu creio que através do Evangelho muitas pessoas foram e são alcançadas, através da minha e da sua vida. Vamos pular para o tópico terceiro? O tópico terceiro fala bem assim: Cristo exaltado sobremaneira. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência, é aquilo que nós dissemos, ele conquistou isso nas regiões celestiais. Nós sabemos que o nosso Deus, além de ser poderoso, além de ser onisciente, onipotente, uma das principais tributos de Deus é que ele é justo. E pelas leis do Senhor, o pecado que entrou contaminou a criação de Deus. Então agora, através de Cristo, através do Senhor, Ele, exaltado soberanamente, Ele conquista isso não somente no mundo físico a qual eu e você vivemos, mas em todo o universo, todo o parâmetro espiritual, nas mansões celestiais. Cristo conquistou isso. Olha só. Ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Aqui ele conquista e se torna o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 1, verso 22, vai ficar claro isso para cada um de nós. Efésios capítulo 1, verso 22, nos fala assim, só conferindo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha o que ele diz mais anterior.
irmãos, no verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, o que espera para mim e por você, Jesus Cristo já conquistou. É motivo de levantarmos as mãos para o céu e glorificar ao Senhor. Porque só basta darmos continuidade à nossa vocação, à nossa santificação no Senhor, para que nós podemos experimentar isso aqui também, sentar à direita do Pai, porque é promessa do Senhor para as nossas vidas. Continuando o tópico, para finalizar esse tópico terceiro. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo conquista na cruz por nós. Olha como que ele se constitui. Mateus 16, verso 18. Fala bem assim, Mateus 16, eu sei que você sabe, mas é sempre bom nós lermos e praticarmos a leitura do Senhor. Mateus 16, verso 18. Pois também, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida, contra a sua vida, que somos igreja do Senhor. Ele conquista isso e nos bota nesse patamar já para vivenciarmos isso aqui. As portas do inferno, as adversidades que o inferno muitas das vezes se levanta contra as nossas vidas, não hão de prevalecer. Talvez você esteja coagido, talvez você esteja aí com medo, mas o Senhor Jesus Cristo nos deixa claro, através desse texto que ele falou ali para Pedro, trazendo em miúdos para mim, para você, Pedro, você que está na sua casa, talvez você é pedra pequena, mas eu, sobre essa pedra, se você estiver edificado em mim, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, não vão prevalecer contra a tua casa, não vão prevalecer contra a sua família. Aleluia, glória a Deus. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Vamos verificar isso aqui? 1 Tessalonicenses 4,14. Eu acho que a gente já até leu, mas se não leu, vamos ler de novo. É bom que fique gravado nas nossas mentes. 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, os tornará a trazer a vida. Talvez eu estou falando para você que tem às vezes desanimado. Se firma nesta palavra, se firma nesta mensagem. Jesus Cristo um dia ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundante nele. O Senhor Jesus Cristo quer que você comece a andar neste caminho de santificação e a exercer essa vocação que Ele te chamou. Assim termina esse tópico, a síntese fala assim: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Assim como nós lemos, irmãos, esse Deus, e eu acho bonito porque na aula anterior com o nosso pastor Maico, ele frisou muito bem isso. Isso tudo, esta obra redentora, para remir as nossas vidas do pecado, não pegou Deus de surpresa. A Bíblia vai nos relatar que isso já estava planejado desde a fundação do mundo.
Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Glória a Deus por isso. Esse plano salvífico, esse projeto de salvação, esse projeto para que eu e você podemos vivenciar e começar a exercer, praticar uma vida santa, irrepreensível diante de Deus, está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance através da fé, através da santificação, através da palavra de Deus. Assim, nós chegamos ao final desta lição e eu gostaria de ler juntamente com você a conclusão. Embravecidos com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação, a glorificação dos que creem. Aleluia! Você crê? Você crê nesta palavra que nós acabamos de falar? Você crê nesta lição que acabamos de ministrar? Pois é, isso aqui o nosso apóstolo Paulo vivenciou na prática. E ele nos deixa esse grande exemplo. Ele nos deixa o exemplo de vida para mim e para você. Eu estava analisando a vida dele, irmãos. Quando chega aquele profeta diante daquela reunião de oração onde eles estavam reunidos ali e fala bem assim, ó. Pega o cinto, que o cinto, a propósito, era do apóstolo Paulo, e fala bem assim, o dono deste cinto, se for para Jerusalém, ele irá morrer. A primeiro princípio, nós começamos a analisar que, meu Deus, como que pode? Paulo, ele foi mesmo assim. Ele foi num caminho de morte que não tinha mais volta. E nós sabemos que depois daquilo ali, o que se sucedeu foi a morte dele. Claro, ele pregou, ele evangelizou, ficou ali preso domiciliarmente, mas ele não teve medo da morte. Ele tinha tanta certeza e convicção daquilo, da vocação a qual ele foi chamado, que nem a morte pôde parar o apóstolo Paulo. Aleluia! Ei, talvez eu esteja falando para você, pastor, talvez eu esteja falando para você, homem e mulher de Deus, que tem uma vocação, um chamado, e Deus requer isso de volta. Não pare pelas adversidades, nem a morte pôde parar o apóstolo Paulo, nem a morte. Ele tinha tanta convicção naquilo que Deus tinha para a vida dele, ele tinha tanta convicção no chamado, naquilo que ele foi chamado para exercer, que nem a morte o parou. Então que nós viemos fazer desta lição uma prática contínua das nossas vidas. Se eu fosse simplificar em poucas palavras, nesta lição, que é a iluminação espiritual do crente. Através da santificação, nós alcançamos a verdadeira vocação, naquilo a qual eu e você fomos vocacionados e planejados no Senhor. Amém? Eu glorifico ao Senhor por mais esta lição e te agradeço desde já por você estar aí conosco, pela sua audiência, e peço a você compartilhe com o seu amigo, com o seu vizinho, e é um prazer. Neste momento nós daremos encerramento e eu quero já convocar você para nesse domingo, o culto da família que estará sendo cultuado ao Senhor a partir das 7h da noite. Você é nosso convidado, você está sendo convidado para estar juntamente conosco cultuando ao Senhor, neste mesmo canal. Amém? Vamos orar e encerrar, agradecer a Deus por esta lição. Eu creio que assim como trouxe ao meu coração grandes ensinamentos, eu espero ter contribuído para a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus Pai, Deus querido,
Nós te glorificamos, ó Pai, porque verdadeiramente a tua obra redentora, ó Pai, nos alcançou, Senhor. E glorificado e exaltado é o teu nome. Nós não somos merecedores de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor conquistou por intermédio da tua morte na cruz. Por minha vida, pela vida desta pessoa que está me escutando agora, mas nós queremos ser grato ao Senhor, porque verdadeiramente, ó Pai, esta obra redentora nos colocou num patamar de honra e de excelência em Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, e assim conforme nós aprendemos nesta lição, nos ajuda, ó Pai, a colocar em prática a nossa vocação, o nosso chamado, através da santificação, e entendermos, ó Pai, as nossas bênçãos espirituais, a nossa herança no Senhor, ó Pai. Que esta palavra venha alcançar o lar do meu irmão, da minha irmã agora, ó Pai, no poder que há no Teu sangue. Nós te pedimos, clamamos e crendo no Seu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, e você possa dizer amém.